em Provérbios, Provérbios 24, versículo 10. Se quiserem ficar de pé, fica à vontade. Amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer assim. Nós vamos somente ler o versículo 10. Se você vacilar no momento de dificuldade, sua força será pequena. Este é o versículo. Se você vacilar no momento de dificuldade, sua força será pequena. Os irmãos podem se sentar. Nós já oramos. Mas eu quero ler com você também uma outra tradução. Eu quero ler com vocês a tradução da Nova Almeida atualizada, que ela é muito mais clara. Às vezes você não conseguiu entender este versículo no seu completo. Vai dizer assim, olha, se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque sua força é pequena. Olha só que os dois textos nos levam para o mesmo lugar, mas nos mostram em partes e palavras uma situação diferente. Meus irmãos, de certo, quando o pastor me chamou, eu estava fazendo a minha caminhada do dia. E aí eu falei assim, poxa, eu nem imaginava ele me mandar uma mensagem. E eu falei assim, não, com certeza, eu posso estar. E logo a palavra do Senhor veio ao meu coração nesse texto. Ele nem tinha me dado o tema ainda. Nós temos um tema hoje a ser ministrado, que é tempos difíceis para mentes fracas. Hoje nós vamos falar sobre algo que tem acabado com a nossa população hoje. E aí eu vou falar de uma forma geral mesmo, irmãos. Existe algo que às vezes você ainda não percebeu, mas está entrando dentro do seu lar sorrateiramente. E você hoje tem passado mais tempo fazendo do que se dedicando à palavra do Senhor, que é a internet. E aí é no seu contexto geral. Pode ser rede social, pode ser WhatsApp, pode ser qualquer outra coisa. Eu te desafio depois a você olhar o seu WhatsApp, quanto tempo você leva, porque lá mostra o tempo que você fica online. Eu te desafio a olhar depois o Instagram e mostrar quanto tempo você leva online no Instagram. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos em que nós estamos sendo levados a viver e viver tempos tão ruins, em situações tão alarmantes, e que nós não percebemos. Olha, hoje mesmo eu vi uma reportagem que morreu um motoqueiro. O carro virou, o motoqueiro foi lá em Contagem, e o motoqueiro morreu no local. Na hora que eu li a reportagem, eu parei, olhei e orei pela família. Porque, meus irmãos, foi uma vida que foi ceifada. Nós não sabemos se ele era cristão, se ele estava salvo. Eu não tenho como orar por ele mais, então a minha questão é orar pela família, para que Deus console cada coração. Mas será que todos nós fazemos isso? Hoje nós estamos aqui com mais ou menos 100 pessoas. Será que todos nós hoje paramos um tempo para orar por alguém? Os dias estão difíceis, irmãos. Não estão fracos, não estão fáceis. Os dias estão difíceis. Aqui nós estamos vendo no texto algo que vai nos alarmar. Provérbios vai nos trazer, esse capítulo em si, vai nos trazer 2 pontos específicos. Todo o capítulo, se você parar para ler todo o capítulo, você vai conseguir entender que aqui
existe um ponto de discernimento que muitos não compreendem. Existe direção, existe uma palavra que é ministrada ao povo em que eles não compreendem. Na verdade, muita coisa que foi falada naquele período as pessoas não compreendiam. Mas por que elas não compreendiam? Por causa de um combinado que hoje nós fizemos no início. Essa palavra não é para mim. Essa palavra é para fulano que não veio no culto hoje. Fulano devia estar aqui para ouvir isso. Ciclano devia estar aqui porque Deus falou muito hoje. Olha, Deus falou muito hoje na igreja. Meus irmãos, nós temos que mudar esse hábito de achar que a palavra é para o outro. Na verdade, se você parar para ler a Bíblia, em nenhuma parte dela, e eu te desafio a olhar isso, em nenhuma parte da Bíblia o Evangelho vai ser para o outro, e sim para você. Somos nós que temos que mudar, não é o outro. Se eu mudar, as pessoas mudam. A minha atitude vai revelar aquilo que a outra pessoa vai fazer. Outro dia, sem querer, eu fechei um rapaz no trânsito, pastor. Eu estava sem visão, fui virar, fazer uma entrada, veio um motoqueiro, eu não vi o motoqueiro, quase que eu peguei o motoqueiro, falei assim, meu Deus, o motoqueiro parou na frente para me enxugar. Ele parou para me enxugar, eu vi. Eu abri a janela e falei assim, meu irmão, me perdoa, eu não te vi. Cara, me perdoa. Eu falei assim, nossa, foi essas palavras que ele usou. Você me quebrou. Tá tudo bem, vai em paz. Eu falei assim, vai em paz, você me perdoa. Meus irmãos, a nossa ação diz muito de quem nós somos. Não é quem o outro é quem nós somos. O Evangelho vai dizer sobre aquilo que nós precisamos mudar. Jesus, ele sempre vai apontar o erro da pessoa, não do outro. Eu gosto muito de Pedro. Não sei se é pelo perfil, se é pela personalidade, mas Pedro, se nós pararmos para analisar, foi um dos apóstolos que mais apanhou na Bíblia de Jesus. Mas foi o que mais viveu o milagre. Foi o que mais apanhou e mais viveu o milagre. Eu quero, meus irmãos, e eu costumo fazer isso na Bíblia. Eu costumo analisar o texto e me colocar na situação, e eu fico no lugar de Pedro quando Jesus fala assim, atrás de mim, Satanás. Eu me coloco no lugar de Pedro. E se Jesus falasse isso comigo, eu ia ficar muito chateado. Eu ia ficar muito triste. Eu não sei, nos dias de hoje, quantos conseguiriam ouvir uma palavra dessa e continuar caminhando com Jesus? Porque se o pastor chegar aqui e falar assim, olha, vocês estão em pecado, vocês têm que parar com essa prostituição, vocês têm que parar com essa roubalheira que vocês estão dentro da igreja, e se converter dos seus maus caminhos, eu não vou dar uma certeza absoluta, mas muitos nem vão voltar no próximo culto. Não posso dar uma certeza absoluta, porque alguns corações aqui ainda não estão convertidos, não entenderam ainda o que é o reino. Mas irmãos, eu não estou aqui julgando ninguém. Na verdade, essa palavra aqui é para nós compreendermos que existe muita coisa ainda que nós precisamos aprender em Cristo Jesus. Tem muita coisa ainda que nós precisamos entender daquilo que o Evangelho quer nos proporcionar. Nós não somos bons. A palavra de Deus vai dizer em João 3,30 que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Quantos de nós fazemos isso todos os dias? Na verdade, os tempos estão tão difíceis que nós não conseguimos nem pensar que nós devemos diminuir para que o reino do Senhor cresça. E quando eu falo tempos difíceis, eu estou falando de uma política corrupta. Eu estou falando do seu dia a dia, que você está passando dificuldade no seu local de trabalho, porque as pessoas ainda não são convertidas, irmãos. Elas são más. De fato, a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus estava na cruz, ele vai dizer, Pai, perdoa eles.
eles não sabem o que fazem. Na cruz, Jesus disse para Deus nos perdoar, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Será que você consegue imaginar que o que Jesus fez na cruz por você não tem como você devolver? Não tem como você trocar? É algo que já foi feito, já foi decretado, já está lavrado. A salvação já foi nos entregue de graça, não tem o que você fazer de troca, meu irmão. Quando você dizima, quando você oferta, quando você serve, você não está trocando nada, porque não tem nada que nós possamos fazer que vai mudar aquilo que Ele fez na cruz por nós. Não tem nada que nós possamos fazer, então nós precisamos mudar a mentalidade, como diz em Romanos. Mudar a mentalidade não é somente mudar uma visão, é atitude. Atitude daquilo que nós muitas vezes fazemos e não compreendemos. Fazemos porque outras pessoas fazem. E aí me vem à cabeça o texto de Joel. Joel, versículo 2, capítulo 2, do versículo 12 e 13. Vai dizer assim: olha, vocês estão rasgando as suas roupas para mim. Mas eu não quero roupas rasgadas. Eu quero o seu coração. Eu não quero que você faça, ou seja, um ventríloco. Eu não quero que você fique como uma pessoa sendo usada. O que o Senhor está falando para nós nessa noite é que Ele não quer que nós continuemos sendo farsantes, irmãos, ou fazendo coisas que não são condizentes com aquilo que teremos que fazer. Ao chegar aqui, eu recebi uma mensagem de uma jovem. Ela me falou assim: pastor, na mensagem, tem pouco tempo, se eu der um texto para uma pessoa católica, eu estou fazendo algo de errado? Eu mandei assim para ela: se você der um cigarro para alguém que gosta de fumar, você está fazendo algo de errado? Meus irmãos, se não condiz com aquilo que nós pregamos, nós não devemos fazer. Se não condiz com aquilo que você vive, você não deve fazer. Pastor, mas é algo que é legal. Meu irmão, de boa intenção o inferno vai estar cheio de gente. De boa intenção o inferno vai estar cheio de gente. Ah, eu vou dar um alimento aqui porque se eu não der ele vai morrer. Meu irmão, Deus te pediu para fazer? Faz. Se não pediu, não faz. Não inventa história. Não coloque a mão para um lugar que você não foi chamado para estar. Os tempos difíceis que a Bíblia diz não são só uma questão de vida natural. Na verdade, o que eu quero dizer para os irmãos é que nós temos que viver sempre em fé. O pastor disse muito bem aqui quando ele falou sobre uma vida em santidade. Ele falou que nós devemos ofertar porque nós cremos, porque nós entendemos, porque nós temos fé aqui. Eu vou acrescentar uma coisa, pastor. O princípio da oferta e do servir ao Senhor é honrar a Ele de todo o coração. Se você não consegue entender um princípio de honra, nada demais vai servir na sua vida. Precisamos honrar ao Senhor. Precisamos entender, porque de fato, se você tem um filho, e aquele filho fala: pai, eu vou fazer por obediência, porque eu não quero fazer. Eu tenho certeza que você vai ficar triste. Quanto mais o coração de Deus conosco, irmãos. Eu se ouvi um dos meus filhos falando assim: poxa, pai, eu não vou fazer porque eu não quero. Nossa, eu nem quero que faça. Nem quero que faça. Eu quero que ele entenda isso. Eu quero que ele queira fazer. Eu vou falar um negócio para os irmãos que eu falo lá na minha igreja, na igreja que eu pastorei, nem é minha, é do Senhor. Entendam isso? Na igreja que eu pastorei, eu falo o seguinte: olha, se você vem ofertar ao Senhor, só por obrigação, não oferte, porque a igreja não precisa do seu dinheiro. O Senhor, Ele não precisa de você. Não entregue seu dízimo, porque essa igreja ela vai continuar sendo viva, vai continuar sendo mantida, porque é a presença do Senhor que está neste lugar sustentando. É Ele quem vai honrar, é Ele quem vai cuidar, é Ele quem vai continuar mantendo, porque existe uma promessa sobre este lugar. Então eu falo muito claramente: olha, se você ainda não entendeu, não oferte, não faça isso. Você tem que entender. Meus irmãos, nós precisamos entender
Se nós já entendemos que não existe nada que nós possamos fazer para mudar aquilo que aconteceu na cruz, nós agora precisamos entender algo muito especial. O Senhor, Ele quer cuidar de cada um de nós. Se não existe troca, se não existe um combinado, não existe jeitinho. Meu irmão, eu quero te falar uma coisa para você nessa noite. Eu acho que você vai entender isso agora. Você não veio aqui por acaso, não existe acaso no reino. Você veio neste lugar porque o Senhor, Ele quer derramar algo muito especial sobre a sua vida. Algo sobrenatural, aquilo que você ainda não imaginou. Às vezes aquilo que você ainda não entendeu. Existe uma unção derramada neste lugar e Ele quer entregar para você nessa noite. É sobre isso, por isso que eu estava falando. Não pense no outro, pense em você agora. Isso não é egoísmo, é cuidado. Porque doente não cuida de doente, irmão. Se você vai no hospital é porque você quer um médico cuidando de você. E o médico dos médicos está aqui nessa noite. É Ele que vai derramar a unção, é Ele que vai derramar o óleo e vai cuidar de todos nós. Doente não cuida de doente. No hospital nós estamos doentes. A casa do Senhor é cheia de pessoas doentes. Um tem uma doença emocional, outro tem doença financeira, outro está com dificuldade naquilo. Nós somos pessoas que precisamos do auxílio do Espírito Santo em todo o tempo. E aí me lembra outro texto, e eu até estava procurando ali no momento que o louvor estava falando, ministrando. Oséias 6 vai dizer o seguinte: como precisamos conhecer o Senhor. Como precisamos buscar ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos orar. Tempos difíceis exigem relacionamento com Deus. Existe tempo de renúncia. Existe tempo de propósito com o Senhor. Propósito não é aquilo que você faz para barganhar com o Senhor, mas aquilo que vai matar a sua carne para você ser mais vivo com o Espírito Santo. Para você ser mais livre no Espírito Santo. Para você fluir mais no Espírito Santo. Para que quando você ouvir a palavra ministrada, o Espírito Santo fale assim: olha, até ontem você era desse jeito, agora você precisa mudar isso, isso, isso. Porque a palavra do Senhor é progressiva, irmãos. O Senhor, Ele já decretou algo especial para todos nós. A salvação já está decretada para nós. Mas nós precisamos conhecer ao Senhor. E todos os dias buscar a sua presença. Nos curvar perante Ele em sinal de rendição, de adoração ao Senhor. Reconhecendo que Ele é Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. Que Ele é suficiente, que Ele é poderoso. Que Ele pode fazer, não somos nós, quem somos nós? Que Ele pode direcionar, que Ele pode cuidar, que Ele pode tratar a sua dor, que Ele pode curar as suas feridas, que Ele pode levantar o enfermo, que Ele pode curar o paralítico. Meu irmão, a unção da Bíblia ela não cessou. O que cessou foi homens e mulheres que não estão buscando mais o Senhor. A presença dEle ainda está sobre nós. A unção dEle está liberada sobre nós. Existe um mover espiritual sobre nós. Há pouco tempo eu estava falando sobre isso com algumas pessoas. Muitos ainda vivem. Muitas pessoas, eu não sei se vocês conhecem. Muitas pessoas vivem e continuam falando de migalhas do passado. Por que eu digo de migalhas do passado? Porque elas são pessoas que falam assim: no meu tempo o fogo caía, as pessoas buscavam. Eu até lembro de um momento, uma viagem que a gente fez dentro do ônibus, voltando, nem lembro, eu escondi debaixo do banco, eu tinha a idade do meu filho, eu acho. Tinha o maior medo do agir do Espírito Santo. Aí o pastor Elinho jogava fogo de um lado, o pastor Hélio vinha voando em cima das poltronas. Todo mundo, eu escondi, eu falei assim: nossa, que loucura! Que loucura! Um derramar dentro do ônibus, irmãos. Dentro do ônibus. Aquilo acontecia de forma linda. Eu falei assim: meu Deus. E aí eu ouvindo algumas pessoas falando:
mas aquilo acontecia naquele tempo e não acontece mais hoje. Tempos bons, né? Nossa, que tempo bom. Pessoas saudosistas. Pessoas que falam do passado como se elas não estivessem mais no presente. Meus irmãos, o Deus de ontem é o mesmo hoje, vai ser eternamente. O que aconteceu no passado pode acontecer hoje. E vai acontecer lá no futuro. Porque nós não estamos vivendo, porque nós estamos vivendo hoje em tempos em que as pessoas se esfriaram. A Bíblia fala sobre isso, o amor de muitos estão se esfriando. Não é sobre a Bíblia, não é sobre o reino, não é sobre Deus, porque Ele é o mesmo. A palavra do Senhor ela é imutável. O nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que pode fazer. E eu tenho inúmeros testemunhos pessoais para dar para os irmãos. Inúmeros, que eu já vivi com a minha família. E aí eu não estou falando nem com os meus pais, eu estou falando com a minha esposa e filhos. Meus irmãos, a palavra do Senhor ela é muito clara. Olha, Jó, ele tem uma experiência com Deus e ele fala, antes eu te conheci, eu ouvi falar. Agora eu te contei. Ele fala isso no final do livro, mas no início do livro, se os irmãos pararem para analisar, é muito forte isso. Se os irmãos pararem para analisar, Deus vira para Satanás e fala assim, olha, vixe lá o meu servo Jó. Jó só conhece a Deus no final do livro. Mas ele já era servo antes. Ele já era servo antes. Muitos acham que tem que parar de pecar para conhecer o Senhor. Não, meu irmão. A Bíblia fala, venha começar. Ela não fala para você ficar começar. Ela fala, venha. Venha, continue caminhando, porque é o Senhor que vai trazer a mudança. É Ele que vai fazer a restauração. Mentes fracas pensam dessa forma. Ah, eu não vou fazer, eu não vou batizar porque eu não estou preparado ainda, pastor. Eu não vou batizar porque eu não estou preparado. Eu não vou. Não, pastor, eu não vou no culto porque eu estou pecando demais. Não, mas eu quero que você pecando mesmo. Eu quero que você vá pecando mesmo, meus irmãos. Lá na igreja eu estava com eu não sei nem como é que fala hoje. Um casal de homossexual. Lá na igreja. E o pessoal da igreja, por imaturidade, expulsando eles da igreja. Eu sentei com as duas e falei, olha, eu quero vocês aqui. Entendam. Eu amo vocês de todo o meu coração. Eu não aceito que vocês carreguem. Porque não é o que eu prego. Mas eu quero vocês aqui neste lugar. Vem em todos os cultos, participa de tudo que tiver que participar. Meus irmãos, é só na caminhada que existe transformação. É um processo. Ou você acha que você está perfeito? Não está. Desculpe, eu acho que eu estou dizendo algumas verdades. Eu não sou perfeito, irmãos. Eu preciso melhorar muito. Todos os dias eu sento na minha cama e falo com o Senhor, Senhor, mais um dia em que eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Todos os dias. Todos os dias meus filhos fazem devocional, irmãos. Não tem questão de querer ou não querer, não. Eles fazem devocional todos os dias. Estão aqui ouvindo. Lá em casa, o evangelho nós fazemos com amor, nós somos aqui em família. Muito difícil eu andar sem eles. Eu vou aconselhar com eles. Eu vou visitar com eles. É a minha casa. A palavra do Senhor vai dizer, eu e a minha casa serviremos. Eu fui ensinado dessa forma, não morri. Olha onde o Senhor me colocou. Meus filhos vão caminhar pelo mesmo caminho. Nós precisamos compreender que o Evangelho ele vai trazer uma transformação que nós não vamos imaginar. Nós não vamos conseguir nem pensar sobre isso. Meus irmãos, relacionamento com Deus, que é algo que nós precisamos ter. Lutar todos os dias por Ele. Por que eu estou falando tá? Porque não vai ser fácil, não é fácil. O Evangelho não é fácil. Quem falar isso para os irmãos está mentindo. O Evangelho não é fácil, mas eu vou falar uma coisa maravilhosa para os irmãos.
é prazeroso. Estar com Jesus é maravilhoso. Breve testemunho. Um dia voltando do culto, a minha esposa, final de mês, tempos difíceis, né, irmãos? Final de mês, dá um apertadinho. E eu voltei, parei na Araújo e falei assim, vou comprar um refrigerante para a gente comer, tomar em casa. Eu estava com o dinheiro do refrigerante. Literalmente, R$9. Eu ia comprar uma mate pura, já estava na cabeça o que era. Os irmãos, desliguei o carro. Quando eu abri a porta, a minha esposa falou assim, amor, estou com vontade de comer um chocolate. Eu olhei para ela, amei. Eu quero um Ferreiro Rocher. Os R$9 não pagam nem um Ferreiro Rocher. Nem paga. Eu olhei para ela e falei assim, tá bom. Eu falei assim, eu não vou decepcionar ela aqui, né? Talvez na volta eu melhorar. Desci do carro, não falei nada com ela, mas fui chateado. Fui para Araújo. E ao invés de ir para o lado do refrigerante, professor, fui para o lado dos bombom, do chocolate. Com a esperança de estar na promoção. Que eu queria agradar a minha esposa. Se você não faz isso, irmão, experimente fazer. É maravilhoso agradar a esposa. Eu estou falando sério, é maravilhoso. Principalmente quando está com raiva. Agrada. Eu agrado o tempo todo. Ela sabe disso. Eu faço raiva e agrado. E eu fui lá com a esperança de ter um show. Eu sabia que o Ferreiro Rocher ia vencer. Mas eu pensei, eu vou comprar um Kit Kat. Nem o Kit Kat estava dando para pagar. E eu falei assim, nossa, que chocolatezinho tão caro, né? E aí, irmãos, eu estava no corredor e a fila. Entrou um rapaz brigando no telefone. Mas brigando. Com um saco de ração. Isso à noite, irmão. Domingo à noite, pós-culto, quase 10 horas da noite. Brigando, tal, colocou um saco de ração e brigando no telefone. E eu achei estranho, olhei para o lado, mas não me importei. Continuei pensando, Senhor, um dia algum desses aqui está na promoção. Será que se eu levar uma bala? Eu fiquei pensando, conversando com Deus, irmãos. Será que se eu levar uma bala, ela vai... De repente, o rapaz no gesticular dele lá, ele deixa cair um tanto de papel assim, da mão, sabe? Eu fui, peguei, ajudei ele, peguei, entreguei na mão dele, virei para os meus chocolatezinhos que eu estava querendo comprar. E fiquei olhando, seu chocolate, não vou levar chocolate, vou levar uma bala. Vou achar a bala tem todo mundo, vou comprar aquelas balas doces, vou levar para atender todo mundo. E aí o rapaz ficou me encarando, e aí eu fiz pronto, arrumei confusão, só porque eu ajudei ele. Arrumei uma confusão, mas deixei para lá, fiquei olhando de lado assim, e fiquei procurando alguma coisa, uma promoção. Para quem não sabe, na Araújo tem um campo das promoções, do que vai vencer. Eu fui para aquele lado. Não é? Nossa, entende esse negócio. Foi para quê? Vai, ó, lá. Acho que segura. Eu fui. Aí voltou. Eu fui para aquele lado lá. E aí, irmãos, ele ficou me encarando, o rapaz ficou por baixo. Amém. Eu fiquei olhando as prateleiras. E aí, por fim, eu falei, sério, não vai dar para comprar o chocolate mesmo. Ele fez a curva para pagar e fez assim, continuou me encarando. Eu falei, Senhor, não deixe que nada aconteça. Não fiz confusão, não fiz nada, tentei ajudar o rapaz. E aí ele foi, virou, pagou e voltou. E ele veio nervoso para cima de mim, irmãos. Nervoso. E ele veio assim, ó. Eu falei assim, pronto. Só porque eu ajudei o rapaz. Ele falou assim, você sabe o que você fez? Eu falei assim, não. Pessoa igual você não existe. Posso te dar um abraço? Eu falei assim, pode. Um abraço, né? Ele me deu um abraço, deu um abraço, né? Olha, Deus te abençoe, eu vi que você estava nervoso. Ele, não, está acontecendo esse problema aí. Não, cara, fica assim, não, Deus vai te abençoar aí. Você vai conseguir resolver esses problemas. Não, rapaz, não. Aqui, deixa eu te falar, pega isso aqui. Fez assim, ó. Eu fui,
ele embora rápido. Peguei, vi que era alguma coisa, um papel, enfiei no bolso, nem olhei, enfiei no bolso, estava amassado. E ele foi embora e disse, olha, não existe pessoas igual você. Eu disse, amém, Deus abençoe sua vida também, vai em paz e tal. E ele foi embora. E eu falei, Senhor, eu vou comprar o Guaraná. Nem me importei, irmãos, literalmente não me importei. Fui comprar o Guaraná. Quando eu estou no caminho do Guaraná, eu fiz assim, no caminho do Guaraná, o Espírito Santo falou assim comigo, você não vai ver o que eu te dei, não? Eu arrepiei na hora. Disse, você não fez um negócio desse comigo. Olha o que eu te dei. Ele fez a mão no bolso. Eu não prestei. Ele empolou uma nota de R$100 e me deu. Eu não pedi nada para Deus. Eu só estava conversando com ele. Uma nota de R$100. Eu comprei o Ferreiro Rocher. Eu comprei os bombons dos meninos a mais ainda. Comprei o refrigerante e sobrou troco. Sabe o que é isso, irmãos? É algo que acontece nos nossos dias hoje e que aconteceu lá atrás. Sabe por quê? Porque a multiplicação dos pães e peixes foi dessa forma. Uma criança com 5 pães e 2 peixinhos fez com que um milagre acontecesse. Alimentou uma multidão e ainda sobrou. E ainda sobrou. Isso é ter relacionamento com Deus. É ter uma vida com Ele, direcionada por Ele. É uma dependência espiritual, irmãos. Olha, eu não estava passando por uma dificuldade, mas Deus, Ele cuidou mesmo assim. Ele cuida, irmãos. Já aconteceu de lá em casa o gás acabar. Eu tenho muitas experiências, irmãos. O gás acabou. Minha esposa falou, amor, o gás acabou. Eu falei assim, amém, não tem dinheiro para comprar, nós vamos fazer alguma coisa, vamos fazer no micro-ondas, vamos fazer na airfryer, nós vamos inventar aí a roda, vamos dar um jeito. O Miguel não sabia que o gás tinha acabado. Eu falei, Senhor, está contigo. O gás acabou. Miguel foi fazer um miojo. E ele foi lá no fogão e ligou o fogo. Aí eu olhei para dentro, você não falou que o gás tinha acabado? Você acabou? Eu falei assim, tem um negócio estranho nesse fogo. Eu falei assim, vou esperar. Irmão, nós não temos fé, não. Nós dizemos que temos, nós não temos fé. Nós não temos. O Miguel fazendo o miojinho dele, fez o miojo dele, fez o miojo da Luísa. E o fogo lá. Eu falei, Senhor, você está fazendo isso, tá, gente? Quando o dinheiro caiu na minha conta, o gás acabou. Meu Deus. Irmãos, está aqui minha família. Eu não estou mentindo. Eu não preciso disso. O Senhor conhece o meu coração. Inúmeras experiências. Há pouco tempo nós estávamos indo para Caldas Novas. Peguei um caminho novo que eu não sabia. O combustível certinho. O combustível começou a acabar e não apareceu o posto. Começou a acabar e não tinha posto. Começou a acabar e não tinha posto. Mais de 100 km andando e não tinha posto. A luzinha piscou. Piscou. Falei assim, Débora, esse carro não vai. Nós vamos empurrar esse carro. Ela, não vou, vamos. Não vou, vamos. É hoje que você vai aprender a empurrar o carro. Nós vamos empurrar esse carro. Até quando? Não sei, esse caminho é novo, não sei a distância. Eu não sei a distância. Eu disse, nós não vamos empurrar esse carro. Eu disse, amor, na sua fé eu vou nela. Porque pelo que eu conheço desse carro, não vai. Para piorar, começou a chover. E muita chuva. Irmãos, muita chuva. Eu tenho que passar devagar, porque a estrada ficava largada. Eu falei assim, não vai dar, ar-condicionado ligado, não vai dar. Ela, vai dar, porque eu não vou empurrar carro, ainda mais na chuva. Eu falei assim, amor, não vai. Irmãos, o carro andou mais ou menos uns 120 quilômetros na reserva. Não existe carro que faz isso. Não. Na reserva. Minha esposa está ali. Ela viu o poço, eu falei assim, a mão no poço, eu vi. Se empurrar agora eu vou empurrar sozinho. Se parar agora eu empurro sozinho. Irmãos, eu parei no poço, desliguei o carro. Eu falei assim, nem vou tentar ligar.
Que não vai ligar, eu sei que não vai. Mas nós chegamos no posto. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. Irmãos, posso parar e contar inúmeros milagres e histórias com o Espírito Santo. Mas isso só vai acontecer conosco quando nós entendermos que somos dependentes de Deus. Não vai existir tempo difícil. Não vai existir tempo alegre, porque todo tempo com Deus é o mesmo. Todo tempo com Deus é o mesmo. Olha só, eu disse para os irmãos que eu amo Pedro. Pedro andou sobre as águas. Um tempo difícil. Estava um vento de um lado, vento do outro. Tempestade, mar revolto. Jesus falou, vem. É a mesma palavra que ele está nos falando nessa noite. Venha. Entenda, meus irmãos. A palavra de Jesus não foi só para Pedro. Não era só ele que estava no barco. Jesus falou com todos os apóstolos. Mas só Pedro teve a coragem de colocar o pé na água. Tenha coragem de colocar o pé na água. Tenha coragem de enfrentar. Porque você não está sozinho. Você não está sozinho. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está te pegando pela mão. A palavra do Senhor vai dizer que prontamente ele pegou a mão de Pedro quando ele começou a afundar. Prontamente o Senhor pegou pelas suas mãos e caminhou com ele sobre as águas. Meu irmão, nós não estamos falando aqui agora de tempos difíceis para mentes fracas. Nós estamos falando de pessoas sedentas pelo reino, de pessoas que precisam ser conduzidas pelo Espírito Santo. Nós estamos falando de pessoas que entenderam que o Senhor dos Exércitos está conosco. Amém? Nós precisamos fazer isso, irmãos. Tire um tempo de oração todos os dias. Tire 5 minutos hoje. Às vezes você não vai conseguir, meus irmãos, 5 minutos passam tão rápido. Amanhã você faz 10 minutos. No outro dia você faz 15. Daqui a pouco você não sabe nem o que mais você está falando com o Senhor. Porque vai virar um hábito na sua vida. Nós temos que ser dependentes do Senhor. Meus irmãos, para encerrarmos, eu quero falar para os irmãos sobre um texto que fala muito ao meu coração. João 16, versículo 33. Vai falar que no mundo nós vamos passar aflição, mas nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor está conosco. Meus irmãos, no meio da dificuldade, sorria. No meio da tristeza, sorria. Pode ser difícil tudo que nós ouvimos aqui nessa noite, mas quando nós entendemos que a nossa dependência vem do Senhor, nada, meus irmãos, nada vai te deter, nada vai te deter. Porque existe sobre nós uma promessa liberada. Existe sobre nós uma palavra liberada. Existe sobre nós algo que ninguém vai tirar. Que Satanás, ele nem tenta falar sobre isso, porque ele não tem poder. Satanás, ele já sabe que ele está derrotado, por isso ele manda setas para tentar nos atrapalhar. Satanás, ele não tem poder para mexer com sua mente, com sua vida. Ele só mexe se você der liberdade. Então nessa noite, quebre todo o laço do diabo sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu local de trabalho. Não aceite nada que não venha do Senhor sobre a sua vida. Existe sobre nós, meus irmãos, entenda isso, por favor. Existe uma palavra sobre você. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, hoje existe algo novo. Existe algo novo sobre você. Não existe, meu irmão, não existe nada que o Senhor está reconstruindo, Ele faz novo. Não existe nada que Ele pega velho e usa, Ele quebra e faz de novo. Existe algo que você precisa entender. O Senhor está contigo. No seu momento de alegria, de dificuldade, de frustração. No momento que você acha que Ele não está com você, Ele está com você. Nós só temos que fazer algo, irmãos, que é realmente, entenda com muito amor o que eu vou dizer. Entrega teu caminho ao Senhor.
confia nele. E tudo, exatamente tudo, ele fará. Amém? Você pode colocar sobre os seus pés?